Na nossa revista eletrônica, o presidente Lula se reúne nesse momento com lideranças parlamentares e ministros para iniciar a articulação política para a aprovação de pautas referentes ao setor econômico. A gente vai acompanhar um pouquinho aqui e eu tenho um homem para trazer mais informações para a gente, ele direto de Brasília, o nosso Wilson Lima, ele que faz toda a parte de conteúdo do portal Antagonista, vai participar com a gente do Morning Show hoje. Tudo bem, Wilson? Traz para a gente um pouco de novidade sobre essa reunião. O governo Lula vai ter maioria no Congresso para aprovar o que ele quer ou não? Olha, Paulo, bom dia para você, bom dia a todo mundo, bom dia ao Alexandre, que é meu amigo, inclusive. Essa é uma boa pergunta, né? E é em busca dessa maioria que o presidente Lula faz essa reunião hoje com o chamado Conselho Político, né? Fazem parte aí. Nesse momento, participam dessa reunião integrantes de partidos como PT, PCdoB, PSOL, PSB, PV, União Brasil é importante. União Brasil é um partido que o presidente Lula tenta trazer para a base, né? Existe uma dificuldade de parte da base do União Brasil, né? Porque, enfim, tem ali ainda no União Brasil vários políticos, né, que são ligados ao antigo PSL, Avante, Podemos, Patriota, Rede, Cidadania, PSD, e MDB, tá? Os líderes do governo, tanto no Senado, Jacques Wagner, né, quanto no Congresso, o Randolfo Rodrigues, também participam dessa reunião, assim como o Geraldo Alckmin. A ideia dessa reunião, Paulo, é justamente azeitar ali a casa para esse início de ano legislativo, né? O governo Lula estabelece aí como prioridade a tal da reforma tributária, só que tem um problema, né? Não se sabe necessariamente o texto que vai ser encaminhado para o Congresso, né? E ontem, depois dessa confusão do Banco Central, do Lula brigando com o Campos Neto, enfim, falando que não deve e criando toda essa situação de instabilidade no mercado, vários parlamentares já deram o sinal ali para o Lula de que, olha, você pode mandar um texto de reforma tributária, mas não queira mandar um texto de uma reforma tributária que seja um texto pensando basicamente nas bandeiras da esquerda, né? Que são aquelas pautas, né, basicamente de taxação de lucros e dividendos, né, e taxação de grandes fortunas, né? Para uma reforma tributária de fato passar no Congresso hoje, o governo federal precisaria fazer de fato o seu dever de casa e levar aí para o Congresso Nacional um texto que seja minimamente palatável, né, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, essa primeira reunião, Paulo, ela vai ser importante já para dar essa temperatura do que pode ou não passar no Congresso nesse início de ano legislativo, né? Vou lembrar que as atividades na Câmara começaram ontem, né, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Então, esse é um primeiro momento. E a ideia do governo, a ideia do Palácio do Planalto é fazer essas reuniões de forma periódica, né? Pelo menos uma vez por mês, né? Repetindo, né, uma prática que o Lula já adotara ali em 2003, 2004, durante sua primeira gestão. Então, assim, tem todo aquele fantasma da Dilma Rousseff, né, Paulo, que ainda permeia o Palácio do Planalto, e tudo que o governo Lula não quer agora é escorregar e criar algum inimigo para ter alguma possibilidade de aprovar alguma coisa no Congresso, né? É bom lembrar que esse é um Congresso hostil, não é um Congresso que o Lula tem maioria plena, né? Mesmo contando com integrantes de União Brasil e de PSD, o governo tem uma maioria ali simples, mas não é suficiente para aprovar, por exemplo, a emenda constitucional, que precisa de 308 votos na Câmara e 49 no Senado. Então, veja que é uma tentativa que o governo faz, né, em mais uma frente para tentar se criar uma ampla coalizão no Congresso Nacional nesse início de mandato, Paulo. Perfeito, Wilson, obrigado pelas tuas informações e olha, pode se inserir aqui na conversa com a gente caso você queira fazer alguma pontuação. O Ferri, você sabe que enxergando isso que o Wilson acabou de dizer, ele abre espaço para qualquer mudança que aconteça no Brasil, né? Então vou citar uma mudança, por exemplo. O Lula apoia claramente, e já disse isso publicamente, que a autonomia do Banco Central precisa de alguma forma ser alterada. Ontem o PSOL foi e entrou com um projeto de lei no Congresso Nacional para que essa mudança ela venha a acontecer. Meu ponto é o seguinte, hoje a gente pode ter a certeza que o brasileiro depende única e exclusivamente de uma postura mais firme do Congresso Nacional para que avanços que o Brasil teve sejam preservados? Bom, o PSOL é a secretária executiva do PT, né? Tudo que o Lula quer fazer, o PSOL já ingressa automaticamente no dia seguinte, né?
os advogados são bons. Agora, recomendo ao presidente, ao PT, né, não avançar em pautas antidemocráticas, né? Então, atacar o Banco Central independente, atacar o Brasil, né? É uma pauta completamente antidemocrática, né? Quando tu ataca as instituições, tu está atacando a democracia do Brasil, né? Então, eu acho que é algo completamente errado. Se por acaso o PT continuar com essa sanha golpista de atacar aí as instituições, né? Porque atacar as instituições, né? Eu ouvi da mídia durante 4 anos, me corrijam se eu estiver errado, que atacar as instituições é um ato de golpismo. Então, se o PT está atacando o Banco Central, ele está, né, fazendo um ato golpista. Então, eu acho que o PT não deve fazer isso de maneira nenhuma, porque se por acaso ele conseguir derrubar o Roberto Campos do Banco Central, o dólar vai a 7, a taxa de juros vai explodir, o Brasil, que já vai entrar em recessão esse ano, vai piorar ainda mais a economia, né? Eu vou explicar rapidamente aqui para a audiência como funciona o Brasil. O Brasil tinha 77 de relação dívida-PIB, quando o Bolsonaro assumiu, entregou com 73% de dívida-PIB. Né? Percentual da dívida em relação ao PIB. O governo pediu um waiver para o Congresso de 150 bilhões para gastar. Vai subir o endividamento do Brasil. O Brasil tem menos chance de pagar a dívida. Quanto mais dívida, menos chance de pagar. Vamos levar ao cabo uma pessoa física. A pessoa física está endividada. Se ela começa a se endividar mais, se ela vai e não paga mais as contas, o único lugar que ela pega dinheiro é na Crefisa, a 20% ao mês, 15% ao mês. Então, mesma coisa vai acontecer com o Brasil. Se a gente gastar muito mais do que a gente tem o orçamento, assim como o orçamento doméstico, a gente vai estourar as contas públicas. Quando tu estoura as contas públicas, acontece a mesma coisa quando tu estoura as tuas contas na pessoa física. O teu crédito encarece. Para tu pegar dinheiro emprestado, para financiar, para pagar tuas contas, vai custar muito mais caro. Então é isso que o Lula está plantando e o PT está plantando. Atacar as instituições, gastar mais do que arrecada, faz com que o Brasil perca a credibilidade. Aumenta a dívida do Brasil e quando aumenta a dívida do Brasil, automaticamente a gente precisa ter mais juros para atrair investidores. Logo, quanto maior os juros, menos a economia roda e a gente entra em recessão. Se o PT quer resolver o assunto, tem que aumentar a arrecadação. De que forma pode o PT aumentar a arrecadação? Subindo impostos. Então, eu recomendo, né, inclusive, me ligaram alguns deputados aí de esquerda, pedindo algumas dicas, algumas opiniões, eu falei, sobe a gasolina, tem que arrecadar mais, tem que pagar a conta, o governo vai ter que cobrir o rombo para poder reduzir os juros. Não é atacando o Banco Central que vai resolver isso. Nós precisamos de mais arrecadação. O Brasil não tem dinheiro. O Brasil é um país pobre. Né? Agora, a gente tem ainda o caso das funcionalismo, que já está há alguns anos sem reajuste. O que vai fazer? Todo mundo quer ter reajuste. Né? Então, assim, o governo vai ter que resolver esses problemas e não é atacando as instituições, é cortando gastos. É isso que tem que fazer, cortar gastos ou aumentar impostos. Na minha opinião, a única coisa que resolve a situação no curto prazo é aumentando os impostos. Mas o Lula não quer aumentar os impostos, nem o PT, porque vai perder popularidade. Né? Então, temos esse embate aí, esse problema. Muito bem. E eu recomendo ao PT que suba impostos, né? E aí arque com as consequências ou faça uma política responsável. Fala, Bafá. Não, eu estou pensando aqui nas suas falas e também juntando com a do Paulo, que quando a gente fala sobre tirar a autonomia do Banco Central, eu acho que pelo Congresso passa, né? Porque eles fazem aquela estratégia deles, compra geral e aí passa. Não passa. Então, pelo Congresso, mas eu acho que pelo Senado não. Acho que pelo Senado não. Não é possível que o Congresso Nacional vai ser tão irresponsável. Eu espero que não, mas a gente... E quando você vê União Brasil, a gente conversou ontem com o Moura, do União Brasil, não vai aprovar União Brasil, ele está de fora de todas as reuniões que eles estão fazendo. Deu uma entrevista esses dias dizendo que, olha, tem uma bancada do União Brasil
que não está disposto a embarcar num projeto de desmonte das reformas que foram feitas, ou seja, não vai ter voto suficiente. Então, mas, mano, isso que o Afá está falando, eu tenho dúvida, eu não consigo bancar e falar não vai passar de jeito nenhum, mas esses cafezinhos fazem a diferença no rolê. Fazem. Isso que o Lula está fazendo agora aqui faz a diferença, porque ele vai montando a base e se tem uma coisa que ele sabe fazer é montar a base favorável a ele sabe fazer isso. Ele pode até conseguir voto para derrubar o Banco Central, mas o custo político vai ser enorme, dado que PL, PP, republicanos e metade do União Brasil não está com o governo. Mas 309 votos, que é o que ele precisa para derrubar o Banco Central independente, assim, ele não vai conseguir. Primeiro, vou dar alguns motivos rápidos que ele não vai conseguir. Primeiro, a maioria, parte dos políticos, eles também são empresários. Ninguém quer ver o dólar a 7. Outra parte dos políticos é bancada por empresários. As campanhas foram ajudadas por empresários. Eles são as cidades deles têm empresários, eles têm ligações empresariais. Ninguém quer ver o dólar ir a 7, 8 reais. Se derrubar o Banco Central independente, o dólar vai a 7 reais. E essa conversa, ela não deveria nem estar pautada pelo governo. O governo tem 3, 4 meses que venceu as eleições e até agora só falou que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer e nada passa no Congresso e nem vai passar. O Afá, só para fechar teu raciocínio. Não, a gente está falando aqui de um governo que está querendo o Estado cada vez mais inflado. A gente está falando de um ministro da Fazenda que está falando em aumentar o funcionalismo público. O que acontece é que os governos Lula e Dilma sempre foram muito acostumados em baixar a taxa de juros com a canetada. Hoje ele não tem mais isso. Então a gente pode dizer que o Lula está fazendo um terrorismo econômico agora? No Lula 1 não foi assim a lógica. E é uma pena que o Lula não aprenda com o Lula 1, né? Porque no primeiro momento... ele pegou o barco FHC, calma lá. Exato. Pegou o barco FHC, não foi porque o Lula chegou lá e falou, eu vou fazer daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o nosso Alexandre Borges. Eu só queria inserir aqui o nosso Wilson Lima novamente, porque ele tem mais informações desse embate, né, Wilson, entre Lula e o Banco Central, que nada mais é, para o bom entendedor, meu caro, uma pressão política pública. A gente precisa entender, Paulo, todo esse jogo. Acho que assim, os meninos aqui da bancada, eles mataram mais ou menos a charada. Só que a gente precisa separar o que de fato é ação efetiva e o que de fato é ação prática. Tá? Acho que é bom a gente separar, né? Como se diz aí no popular, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro, precisamos observar a linha do tempo. O Lula começou as críticas ao Banco Central no início dessa semana. Ontem, o presidente da República intensificou as críticas e essas críticas elas foram reverberadas pelo Boulos e pela Gleisi Hoffmann. No final do dia, o Lindbergh Farias apresentou um requerimento na Câmara para tomar explicações do Campos Neto. E aí teve esse projeto de lei do PSOL para tentar retirar a autonomia do Banco Central. Pois bem, isso faz parte de toda uma construção de narrativa do PT para pressionar o Campos Neto. Por quê? Primeiro, o Lula já foi alertado ontem mesmo por integrantes do Senado, isso eu posso falar porque eu conversei com vários líderes ao longo do dia para apurar essa confusão toda. Ele já foi alertado por líderes do Senado que, primeiro, não vai passar nada relacionado a você retirar a autonomia do Banco Central. Isso é ponto pacífico. Isso o governo do PT já sabe. Isso não vai acontecer, tá? Segundo, mesmo no projeto de lei do PSOL, não tem voto suficiente para você passar um projeto de lei que acabe com a autonomia do Banco Central, porque essa foi uma bandeira que o próprio Arthur Lira colocou no braço e também o Rodrigo Pacheco. Então o Congresso, nesse momento, não vai simplesmente se entregar por uma bandeira que é típica do Lula. Então, precisamos entender que essa pressão que o presidente Lula tem feito sobre o Roberto Campos Neto, ela é uma pressão muito mais simbólica de um resultado de tentar, como a Miriam comentou, como a bancada comentou agora há pouco, de tentar reduzir os juros numa canetada, do que necessariamente se imaginar que a Câmara, que o Senado vão aprovar ou vão endossar um projeto de retirada de autonomia do Banco Central. Até porque, assim, essa pauta de autonomia, ela é uma pauta muito cara para algumas bancadas que são absolutamente influentes no Congresso, como a bancada ruralista, por exemplo. Então, não esse jogo que o PT tem feito é um jogo muito mais de bravata, é um jogo muito mais de pressão sobre o Campos Neto, para que ou ele recue ou ele
ou ele reduza os juros numa canetada. A questão que agora o Campos Neto, a questão que agora o Lula precisa lidar com essa situação. Então, assim, em resumo, agora, Wilson, o Lula já foi alertado de que, olha, de que ele não vai conseguir simplesmente por um projeto de lei fazer essa mudança. Agora, ele já está conseguindo, de alguma forma, fazer com que o Roberto Campos Neto faça alguns gestos na direção do que o Lula quer, tanto é que essa nota de ontem do Banco Central foi muito focada nisso. Agora, eu queria colocar aqui o nosso Alexandre Borges na tela, minha querida Fernanda, por favor, para que a gente possa conversar com a Alê sobre a postura. Falamos bastante sobre Roberto Campos Neto, falamos bastante, Alê, sobre Lula, mas eu quero falar sobre Fernando Haddad, porque ele tem, de alguma forma, tentado apagar os incêndios por ali, né? Como é que você vê isso? Bom, nós temos um mês de governo, né? Quer dizer, tem muita coisa para acontecer ainda. As declarações, claro, elas geram preocupações. Você tem uma mentalidade ainda muito estatista, muito essa coisa desenvolvimentista que vem do tempo dessa escola da Unicamp, o que levou aquele desastre da nova matriz econômica ali do governo Dilma II. Então, eu acho que existe uma pressão clara da sociedade para não deixar que isso aconteça. Agora, para isso, a gente tem que ficar muito vigilante e a gente também tem que ser honesto em relação aos fatos. Então, por exemplo, quando terminou o governo Dilma, 31 de agosto de 2016, o dólar estava 3,16. E aí entrou o Temer, tá? Quando entrou o Temer e Henrique Meirelles, e talvez o melhor governo em termos econômicos da história do Brasil, recente pelo menos, o dólar foi devolvido ao Bolsonaro a 3,70. O dólar foi entregue ao Lula a 5,29. Então, assim, a gente também tem que botar o pé no chão, ver que tem problema de todos os lados, em vez de ficar nessa coisa de partidarismo, de o meu é mais feio que o seu, é mais bonito que o seu. O Brasil tem problemas estruturais muito sérios e nós precisamos de um conjunto de todo mundo trabalhando junto para tentar melhorar. Agora, em vez da gente ficar brigando pelo legado do governo anterior, que já passou, que é passado, que o povo brasileiro já virou essa página. O povo brasileiro deu 60 milhões de votos para mudar esse governo. Vamos olhar para frente, vamos cobrar o governo Lula, vamos cobrar o Fernando Haddad, vamos impedir que essas pessoas coloquem na condução da economia brasileira uma visão antiquada, uma visão estatística, que a gente continue a tentar trilhar um caminho de uma economia mais liberal, mais livre, que atraia mais investimentos, todos os tipos de investimento, não só o investimento especulativo, mas também o investimento verde, o investimento de longo prazo, o investimento onde você tem investidores que acreditam que o Brasil vai ter uma estabilidade política de 10, 20, 30 anos, onde você possa fazer obras de infraestrutura que vão demorar a dar resultado, que a gente tenha um compromisso com novas tecnologias, com energia verde, com uma série de coisas que, com certeza, o capital estrangeiro está de olho. Se a gente tiver uma união nacional em relação a isso, onde todo mundo estiver unido para melhorar o Brasil e não ficar nessa briguinha, nesse cabo de guerra, o meu presidente é mais feio que o seu, o meu presidente roubou mais do que o seu, e a gente olhar para frente, talvez a gente consiga um caminho melhor.